Você sabe o que significa valores fundamentais, ou muito usado em todo mundo como core values? Core values. Valores fundamentais. São 3 valores. Qualquer instituição, seja religiosa, política, econômica, estatal, ela tem que ter esse tripé, que é a segurança de quem frequenta ou quem está naquele movimento. Primeiro, qual que é a visão desse povo? Onde é que eles vão? Qual é a missão? O que eles vão fazer? Qual que é o propósito? Qual é o final? Onde eles querem chegar? Olha que interessante isso. Então, eu vou comparar aqui uma coisa. Quando você pega um avião e o piloto faz toda aquela reportagem, né? Aquele relatório, desculpa, aquele report, aquele relato, né? Ó, nosso voo é tal, vamos viajar tanto tempo, temos assim, o tempo está assim. Gente, você fica, que bom, estou nas mãos certas. Agora, se ele fala assim, pessoal, vamos voar aqui, talvez tem querosene, não sei se dá para chegar, mas se não dá para chegar, tem aeroporto no caminho, dá para fazer um voo aí emergencial. Quem fica nesse voo? Ninguém. Mas muita igreja é assim, a pessoa entra, ninguém sabe para onde vai, o que vai fazer, o que vai acontecer. Você precisa definir os seus valores fundamentais. Vamos aí, assiste, depois eu volto para você. Então, aos valores fundamentais da igreja. Muito importante isso aqui, traz uma perspectiva muito forte para a igreja. Uma igreja saudável precisa ter fundamentos claros, que expressem quem ela é, para onde vai e por que existe. Esses fundamentos não são apenas frases em uma parede, mas pilares espirituais estratégicos que direcionam a comunidade e conectam a igreja ao propósito de Deus e à sociedade que a cerca. Quando uma igreja define sua visão, missão e propósito, ela oferece aos seus membros e visitantes a mesma segurança que um piloto dá aos passageiros antes da decolagem, dizendo para onde vai, quanto tempo levará e como será a jornada. Isso gera confiança, unidade e direção espiritual. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os sentinelas, tá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. É o versículo pronto no coração, né? Qual que é a visão? A visão é o que queremos alcançar. A visão é o alvo espiritual e estratégico da igreja. É a imagem do futuro que Deus colocou diante de nós. O lugar para onde estamos caminhando. Ela inspira, guia e motiva todos a seguirem na mesma direção. Vamos sugerir uma visão para você. Uma visão local aí, ó. Uma visão, tá? Uma comunidade com saúde bíblica, vivendo em santidade, multiplicando-se em discípulos, líderes, grupos e igrejas. Essa visão fala de crescimento saudável, não apenas em número, mas em maturidade espiritual e caráter cristão. Onde não há visão, o povo perece. Está em Provérbios 29:18. Anote isso aí. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. É uma visão, tá vendo? Agora, falamos da visão, vamos falar da missão. A missão é como vamos chegar lá. A missão é o caminho prático para o que a visão se torne realidade. Tipo assim, pessoal, a visão é a força matriz e a missão é a força motriz. Força matriz é a força principal, a força motriz é que faz girar. É isso. Missão, como vamos chegar lá? A missão é o caminho prático para que a visão se torne realidade. Ela responde à pergunta: como faremos isso acontecer? A missão define o movimento, o método e a maneira de servir. Agora a missão sugerida. Sugerimos uma visão, vamos sugerir uma missão aí, ó. Pregar o evangelho, ensinar discípulos, treinar líderes e enviar obreiros. Completa, hein? Muito bom. A missão traduz o chamado de Cristo em ação. Um ciclo constante de evangelismo, cuidado e envio. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. 2 Timóteo 2:2. Agora vem o propósito, porque na verdade, gente, isso aqui é uma tríade, né? É uma tríade, é um tripé. Vamos lá, é missão, é visão, missão e propósito. Propósito, por que existimos? Qual o porquê de ter essa visão e qual o porquê de ter essa missão? Qual o porquê? O propósito é o alicerce, é a razão pela qual a igreja existe. Tudo começa e termina nele.
Sem propósito, a visão perde sentido e a missão perde direção. Propósito sugerido: conhecer a Deus, glorificá-lo, tornando-o conhecido. Olha, eu quero que você depois anote no papel e pensa bem, lê essas frases mais vezes, para você entender qual a profundidade que está aí. Esse é o fundamento de toda adoração, de toda ação missionária e toda a comunidade cristã. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. A igreja e o piloto. A igreja que vem da clareza. Olha só, a segurança que vem da clareza, na verdade. A segurança que vem da clareza. Quando o piloto vai iniciar um voo, ele liga o microfone, se dirige aos passageiros, informa o horário da chegada, a altitude do cruzeiro, a duração do voo, até mesmo as condições do tempo. Aquilo pode parecer um simples protocolo, mas, na verdade, tem um efeito psicológico profundo, gera segurança. Os passageiros não conhecem o piloto, não veem a cabine, mas ouvem a voz de quem conduz. E essa voz comunica confiança, direção e controle. Da mesma forma, a igreja local. Quando uma comunidade cristã tem clareza de visão, missão e propósito, ela oferece segurança espiritual e emocional às pessoas que nelas estão. Os membros não precisam saber todos os detalhes do voo, mas precisam ouvir a direção. Sabemos para onde estamos indo, sabemos quem está no controle e sabemos como vamos chegar. Uma igreja sem visão é como um avião sem rota definida. Pode até decolar, mas não sabe onde vai pousar. Uma igreja sem missão é um piloto que perde o radar. Está no ar, mas sem orientação. É uma igreja sem propósito, e uma igreja sem propósito é como um voo sem combustível. Começa bem, mas não chega ao destino. Fica interessante isso aqui. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios 14:8. Ele está falando aqui de visão, né, gente? Visão, missão, propósito. A clareza pastoral é o som certo da trombeta. É o que desperta o povo, alinha os corações e une todos em torno de um mesmo objetivo. Por isso, toda igreja precisa ter seus fundamentos bem definidos e comunicados. Visão: o que pretendemos fazer e onde queremos chegar. Missão: como vamos fazer, o modo pelo qual cumprimos o chamado. Propósito: por que fazemos, o alicerce espiral que sustenta tudo. Essas três dimensões formam o plano de voo do corpo de Cristo em cada cidade. Mas há uma diferença essencial. O piloto humano pode errar, mas o comandante da igreja é infalível. Jesus Cristo não apenas conduz o voo, ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Quando a igreja mantém os olhos fixos nele, a rota está garantida. Mesmo que surjam turbulências, crises, desafios, mudanças, o destino permanece seguro, pois o Senhor é quem guia. Toda vez que um pastor, um líder ou uma igreja fala claramente sobre sua visão, missão e propósito, ele está dizendo ao povo, não estamos voando às cegas, nosso comandante é fiel, nosso destino é certo e a nossa jornada é guiada pela palavra. Assim, cada crente se torna um passageiro confiante, desfrutando da viagem, participando da missão e apenas com fé o pouso seguro no reino eterno. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Quando a igreja estabelece claramente a sua visão, missão e propósito, ela constrói um alicerce sólido, sobre o qual pode crescer, servir e impactar a comunidade. Esses três pilares não são apenas palavras, são direções divinas, capazes de alinhar a igreja como um coração de Deus e com a necessidade das pessoas ao redor. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras, as minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Tá vendo aí? Nada tão difícil, né? Mas se você definir esse ponto, tem uma galera aí da sociedade que você vai ganhar muito rápido, que vai crescer muito rápido, que vão ver em você seriedade. Não é só chegar, abrir a porta, bater palma, cantar, pregar e ir para casa. Não. A igreja tem uma missão.
ela tem uma visão, ela tem uma missão, ela tem um propósito. Eu deixei aí 3 sugestões. Olha aqui, sugestão. Para naqueles versos lá e estuda cada ponto ali. É muito interessante. Espero que tenha te ajudado, tá bom? Porque Igreja Mais é dicas, sugestões, soluções para uma igreja, um ministério, um chamado mais abençoado.